Fala, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cash. Aqui nós vamos falar sobre anestesia, sobre a vida fora da matéria, sobre oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos e talvez um pouco sobre medicina. Tema de hoje: melanoma uveal. Bom, um tema que eu escolhi hoje, melanoma uveal, apesar de ser muito trágico, assim, bom, você tá demais, hein? É decorrente de um caso que a gente teve com um desfecho que foi muito bom. Era um caso trágico, é um caso realmente bem difícil de manejar e bem estigmatizante, porém o desfecho foi bom, tivemos margens livres, mas quando chegou o resultado da biópsia, melanoma uveal. Por que isso é impactante no contexto em que você viu que tem margens livres e mesmo sendo um tumor maligno, tem margens livres? Acontece que o melanoma uveal, ele preocupa porque ele dá metástase hematogênica à distância e ele vai dar metástase hematogênica para o fígado. E se o seu paciente com melanoma uveal, após a sua investigação mais pormenorizada do quadro, tiver uma metástase hepática, o prognóstico é bastante reservado. O jovem, mas você está falando de um negócio muito extremo e específico. Melanoma uveal. Eu nem sei o que é úvea. Calma. Eu trouxe a Judite. A Judite vai te ajudar a explicar o que é úvea. Primeiramente, vamos enuclear a Judite. Tem 3 tipos de cirurgia para retirada e remoção do conteúdo orbitário, ok? A evisceração, que você faz uma peritomia, você tira a córnea do seu paciente e você retira o conteúdo do globo ocular, poupando a esclera. A enucleação, que é o procedimento que nós vamos fazer agora na Judite, na qual você solta os músculos e retira o globo do jeito que ele está. O nervo óptico está aqui, o músculo está aqui, preserva o cone, preserva os músculos. Na exinteração sai tudo em bloco, sai músculo, sai pedaço de gordura, sai nervo óptico, sai tudo. Então, enucleamos a Judite, vamos abrir a esclera da Judite. Córnea sai, então já começamos a ver um pouco da úvea. Isso aqui é a coroide. A coroide faz parte da úvea. O que mais faz parte da úvea? A íris. A íris faz parte da úvea. Qual outro contexto que faz parte da úvea? Corpo ciliar, aonde está sendo produzido o seu humor aquoso. Em outras palavras, o melanoma uveal, ele surge da parte que vem da crista neural, que a coroide, a íris e o corpo ciliar são a parte do olho que vem derivada da crista neural. E é o tumor maligno mais comum intraocular. A remoção completa do globo ocular, ele não representa cura para os seus pacientes, porque metade dos pacientes com melanoma de úvea vão ter doença metastática para outros órgãos. Então você tem que ter atenção. Um outro motivo de atenção na doença é que quando você está fazendo uma cirurgia, você ainda não sabe qual é o diagnóstico do paciente, você tem que fazer uma técnica que é a no-touch technique, que na hora que você vai fazer a remoção das estruturas, você tem que tomar muito cuidado para não fazer disseminação local nos seus pacientes. E por que isso é um limitador, jovem? Porque isso se torna muito difícil você fazer anestesia loco-regional. Como é que você vai botar uma agulha dentro do cone desse paciente para fazer anestesia no globo ocular se você tem risco de disseminação? Dito isso, a próxima parte é a gente falando como foi o manejo anestésico desse caso em questão. Nesse caso em questão, nosso paciente tinha uma evolução muito rápida. Ele evoluiu para praticamente 50% de aumento em 2 meses. Isso é muito tempo. É muito tempo. O tumor cresceu para cima, fazendo com que a córnea do paciente descesse e ficasse no assoalho da órbita. Nas primeiras imagens que a gente vai mostrar, bem de leve para que vocês não fiquem chocados, ainda temos córnea, mas no dia da cirurgia não dava mais para ver a córnea do paciente. Como é que foi feita a abordagem desse paciente? Foi feita a dissecção em bloco do tecido especialmente periorbitário, tá? E para ter o acesso ao nervo óptico, clampeamento, ressecção do nervo óptico, ressecção das estruturas e depois toda essa parte orbitária do nosso companheiro ficou literalmente no osso para ficar granulando. O processo anestésico, ele foi também desafiador. A gente procedeu para anestesia geral balanceada sem opioides e bloqueio de fossa oval. Mas, Hugo,
que tem na fossa oval do paciente? Tem só o gânglio de Gasser ali, que dá parte da inervação sensitiva do trigêmeo. Vamos lembrar? A inervação sensitiva do olho e da órbita é do trigêmeo. Então, se a gente eu não quis fazer necessariamente uma hack no trigêmeo do paciente, não foi a minha intenção. Porém, foi utilizada uma agulha de hack aqui na fossa oval do paciente, guiado por ultrassonografia, como você pode ver a imagem aqui em cima, e foi administrado 8 ml de levobupivacaína a 0,75% sem hyaluronidase. Não foi utilizado opioide nesse paciente, a cirurgia durou 1h30 apenas. E foi tudo bem, na cirurgia o paciente ficou sem dor e permaneceu sem dor no seu pós-operatório sem consumo de opioide no pós-operatório. Ele teve receita para casa de anti-inflamatório, mas não usou o resgate do tramadol. O problema foi quando chegou a resposta da biópsia, que deu melanoma uveal, e a gente, infelizmente, teve que dar essa notícia para o paciente. Por quê? Porque quando você investiga o melanoma uveal, e a gente já tinha falado isso, e você tem um paciente com metástase à distância, a sobrevida em 1 ano desse paciente é muito restrita. Então, todo paciente que você recebe o diagnóstico de melanoma uveal tem que ser indicado para um centro de tratamento oncológico com urgência, porque esse paciente vai ter que ser referido para lá e vai ter que ser investigado para metástase à distância, porque só esse fator está implicado na sobrevida em 1 ano desses indivíduos. Então você recebeu seu paciente com melanoma de úvea, íris, corpo ciliar e coroide, né? Então seu paciente tem melanoma de úvea. Você tem que enviar esse paciente para fazer um acompanhamento oncológico para ontem. Por quê? Os subtipos biológicos que esse melanoma tem, que são esses dois aqui, são diferentes do cutâneo. A sobrevida é diferente. Talvez anos depois de ser operado, esse paciente vai receber metástase em algum lugar. E metade dos pacientes que têm melanoma de úvea vão ter metástase à distância. Se esse paciente tem metástase hepática, isso é um marcador importantíssimo, porque está associado a uma sobrevida de 1 ano muito pior do que nos outros pacientes. Jovem, sabe o que está faltando agora? Está faltando você curtir a nossa página. Segue o nosso canal. Você está andando de carro, está ouvindo a gente no Spotify? Dá 5 estrelas. Se inscreve no nosso canal no Spotify também. Entra aqui no site aqui em cima. Já este documento em PDF falando sobre melanoma de úvea e todos os pormenores que você precisa saber, junto com a condução do caso de forma bem rápida, vai estar no nosso documento, vai estar no nosso site. Última coisa, venha para o simpósio, 4 de setembro de 2026. Te aguardo aqui no Windsor Barra. Um enorme, gigantesco abraço para você, meu caro jovem.